nosso curso sobre o novo acordo ortográfico. Meu nome é Fernanda Abrão e nós estamos na nossa terceira videoaula. Vamos começar? Bem, nesse nosso encontro, nós estudaremos aí sobre a questão da acentuação, ok? Que é nosso 1.4, e vamos estudar algumas regras especiais quanto à acentuação, correto? Então, assim, nós vamos estudar aqui algumas questões sobre o acento, principalmente relacionado com o ditongo. Qual que seria a regra, pessoal? Vamos ver essa regra? Ditongo oral, crescente ou decrescente, seguido ou não de S. Como exemplo, água, pônei, mágoa e jockey. Tudo bem? Entenderam direitinho? O que é esse ditongo, afinal de contas, Ana Fernanda? O que é o ditongo? Tá, então assim, não adianta a gente saber as regras, ditongos, seguidos ou não de S, aí sabe os exemplos ali, mas a gente não sabe o que é ditongo. A gente precisa saber o que é. Então vamos recordar um pouquinho esse conceito? Vamos ver? Bem, a turma do português vai nos ajudar aqui também, ok? Então, ditongo é o encontro de duas vogais, que são chamados encontros vocálicos, tá? Duas vogais, que pertencem à mesma sílaba e são pronunciadas numa só emissão de voz. Então, peixe, está vendo? A gente tem o quê? Uma vogal e uma semivogal. Saudade. Nós temos uma vogal e uma semivogal. Paixão. Uma vogal e uma semivogal. Fernanda, tá bom, entendi que o ditongo aí é o encontro dessas vogais. Mas o que é essa questão de vogal e semivogal? E aí que vocês vão entender a questão da tonicidade. Tá, vamos aí aproveitar e ver o nosso exemplo da turma do português aqui, ver o exemplo do ditongo. Eu encontro de uma vogal forte e uma semivogal fraca. A ilustração ali mostra claramente a vogal, que é o primeiro, que é esse menininho de capinha e tudo mais, bem fortinho, ele é a vogal. A vogal, então, é a mais forte. A semivogal é a que acompanha essa vogal mais forte. Ela está ali um pouco mais apagada e, né, no caso da pronúncia, ela tem uma intensidade menor, por isso chamada de semivogal, e a vogal que vem com a tonicidade maior, portanto, ela é das vogais ali a principal dentro desse ditongo, que é o ditongo desse encontro vocálico, ok? Então, por isso, vamos perceber a palavra peixe. Então, eu tenho o quê? Uma vogal e uma semivogal. Saudade. A é a vogal e U a semivogal. Paixão. A, no A aqui é a vogal e o I a semivogal, entenderam? Então, lembraram então o que é ditongo? Encontro vocálico, né? No caso de uma vogal e uma semivogal, com a pronúncia aí, é o que eu falei, emissão, só uma emissão de voz, então, não há essa distinção entre essas vogais, ok? Então, o ditongo aí, pessoal, é o encontro dessas duas vogais em uma única sílaba. E esse ditongo, ele tem uma classificação também. Achei interessante a gente ver, porque a gente tem várias regras que vão falar de ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo oral ou ditongo nasal, tá certo? Então, eu tenho ditongo crescente, decrescente, oral e o ditongo nasal. Vamos ver cada um deles aqui. Então, o ditongo crescente é quando há uma sílaba, a junção de uma semivogal e uma vogal. Entendam que a gente viu anteriormente exemplos aí de decrescentes, porque a gente começa com uma vogal que é a forte e vamos para a semivogal que é a mais fraca. No caso aqui, é quando há, então, a semivogal vem primeiro, no caso, lembram do desenho? A mais fraca vem primeiro e a vogal, que é a mais forte, ela vem, né, ela continua, né, na sucessão aí. Então, vamos ver o exemplo. Quadrado. Tá, quá. Então, qual que é a vogal que aparece mais aqui? Eu tenho uma semivogal, quá, né? A vogal que mais tem, né? A força maior de pronúncia aqui é do A. Então, U é a nossa semivogal, né? É esse símbolo que está representando. O U é a minha semivogal e o A é a minha vogal, tá certo? Então, esse é um exemplo de ditongo crescente. Ele parte da semivogal para a vogal, ok? Ditongos crescentes, alguns exemplos para vocês aqui. Eia, área, orquídea, el, róseo, inível, ia, vários, sabiá, iesere, quieto, io, lírio, curioso, ao, nódoa e mágoa, ua, água e quadra, ua, quando, araquã, eu, tênue e equestre, eu, aguento e frequente, ui, tranquilo, sanguinário,
ui quinquagésimo e pinguim, e u aquoso e vácuo, entenderam? Então a gente vai perceber aí que esses ditongos crescentes, eles saem da semivogal para a vogal, tá certo? E aí, o ditongo decrescente é o contrário, pessoal. Então, vamos ver. É quando, na mesma sílaba, junta-se uma vogal, que é aquela fortinha que eu falei para vocês, e mais a semivogal. Noite. Então, qual que é a sílaba mais forte? Vocês realmente ouvem a sonoridade. No caso aqui é o O. E a semivogal, no caso o I, ela tem uma tonicidade, né, menor aqui, ok? Então, isso é chamado de ditongo decrescente. Bem, nós temos vários exemplos desses ditongos aí decrescentes, tá? O ai, pai, vaidade, ai, cãibra e paina, ão, pão e mãos, ao, mal e degrau, ei, fiéis e papéis, ei, rei e leite, em, vivem, véu e céu, eu, meu, bebeu, e o viu, partiu, on, põe, limões, oi, dói, herói, oi, coitado e foi, ou dou e louco, né? Ui, fui, gratuito, e ui, aí, muito e muita, ok? Então, esses são exemplos que eu acabei de ler para vocês, que são exemplos de ditongos, aqui no caso decrescentes. Por quê? Ele parte da vogal, né, para a semivogal, ok? Então, ele vai do mais forte para a vogal mais fraca, tá certo? O ditongo oral, então a gente viu até agora o ditongo crescente e o ditongo decrescente. A questão do ditongo oral, ele vai estar, é quando há uma junção de duas vogais orais na mesma sílaba, entendeu? Quando o som é emitido pela boca. Então, o ditongo oral está relacionado exatamente com essa questão da sonoridade. Vamos ver essas sílabas aí, como elas se comportam nessas palavras que eu selecionei para a gente aqui analisar juntos, ok? Bem, o ditongo oral, então o som vai ser emitido pela boca, céu, boi, caule, cauda, papai, leiteiro, peixe e aula. O que é bom vocês analisarem aqui, né? Você, Fernanda, mas o som sai pela boca, não é mesmo pela boca? Mas olha, a gente tem que, na hora que a gente pronuncia as palavras, a gente vai ver se esse som é mais nasal, um som mais vocal, entendeu? Então, vocês vão perceber aí, de oralidade mesmo, é o oral, tá? Então, vocês vão perceber aí como essa sonoridade, ela se faz aí, né, na hora que a gente pronuncia. A gente percebe que na hora que a gente pronuncia uma vogal, quando ela é oral ou nasal, a gente tem uma outra tipo de pronúncia, né, da emissão desse som de uma forma diferente, utilizando outros elementos aqui, né, da pronúncia. O ditongo nasal é quando há uma junção de duas vogais nasais e de uma vogal nasal e uma oral na mesma sílaba. Quando é um som emitido pela boca e pelo nariz. Então, é porque eu falei para vocês, entenderam? Então, vocês vão perceber que algumas vogais elas são mais nasais, outras são mais orais, que vão ser emitidas pela boca, e outras pela boca e ou pelo nariz também, ok? Então, o ditongo nasal é fogão, tá vendo? Mão, feijão, melão, cão, balão, mamãe, coração. Então, elas são o quê? Palavras que são compostas por ditongos, porque é a junção o encontro vocálico, tá, de duas vogais, e uma tem uma sonoridade, uma oralidade, e outra mais de pronúncia mais nasal, ok? Isso a gente vai perceber, a gente estuda isso, né, quando mais jovens, assim, no ensino fundamental, e é essa questão de analisar e perceber como essas palavras são pronunciadas. Como somos usuários da língua falantes, né, bem cedo, nós não observamos isso, já está tão automatizado que a gente não observa se é pela boca ou se o som também sai pelo nariz. Mas há essa distinção sim, ok? E aí também a classificação entre ditongos, né, no caso nasais e no caso de orais. Ditongo oral, crescente ou decrescente, seguido na audiência, é acentuado. Então, agora começou a ficar mais claro, né? Então, a gente já sabe o que é ditongo oral, né? Que elas são sons que saem pela boca. A gente tem o crescente, quando a gente tem o quê? Uma semivogal e uma vogal, uma mais forte e uma mais que tem uma tonicidade mais fraca.
e um decrescente quando a gente tem uma mais forte e que vai para uma mais fraca, tá certo? Então, água, pônei, mágoa e jockey são alguns exemplos aí que tem acentuação e que tem um acento. Nos ditongos abertos ei e oi das paroxítonas, o acento caiu. Ué, Fernanda, antes, né, a gente tinha o quê? Assembleia, ideia, geleia, jiboia, apoia, né, do verbo apoiar, né, e paranoico. Agora, né, a gente tem assembleia sem acento, ideia, geleia, jiboia, apoia e paranoico. A mesma coisa, né, que a gente conversou, né, na segunda aula, a gente mudou, pessoal, a acentuação, a grafia das palavras, mas a pronúncia das palavras, elas não mudaram. A pronúncia não mudou, ok? Então, as palavras, elas mudaram na grafia, não na pronúncia que nós vamos fazer delas, tá certo? Mas, como eu disse, há exceções, né? Sempre há exceções, né, pessoal, no português. E vamos ver aí que exceção que a gente tem. A gente viu ali que o acento das palavras herói, anéis e fiéis ainda permanece. Já mostrei alguns exemplos aqui para vocês sobre isso. Mas por que será que essas palavras aí, elas são acentuadas? Vamos observar, então, algumas diferencinhas que a gente tem? As palavras cujo acento tônico recai sobre a última sílaba, isto é, as oxítonas, continuam acentuadas. Lembra que nós estudamos isso na nossa segunda aula? As oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas? Então, na verdade, essas palavras aqui, né, no caso de herói, nós temos as palavras cujo o acento tônico recai na última, portanto, oxítonas continuam acentuadas, ok? Essa é uma exceção não tão complexa assim, se a gente souber o que é oxítona, porque se a gente não souber, vai complicar um pouquinho, tá certo? Então, sobre as regras, né, dos ditongos, nós vimos até agora. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre o hiato. Vocês lembram o que é um hiato? O hiato é encontro, que também é um encontro vocálico, assim como os ditongos, só que a diferença fundamental é que os ditongos, eles têm, né, uma vogal e uma semivogal. Já o hiato, ele tem um encontro de duas vogais, tá certo? Então, vamos ver aqui como é que funciona basicamente essa regra. O hiato é formado, então, por vogal-vogal. Isso acontece pelo fato dessas vogais pertencerem a sílabas diferentes, né? E, portanto, servirem como núcleo para as suas respectivas sílabas. Então, vamos ver. Ele vai ser essas duas, né, sílabas juntas, né, na mesma palavra, né, só que em sílabas diferentes. As vogais aqui, duas vogais juntas na mesma palavra, mas em sílabas diferentes. No caso aí, né, saúde, então eu tenho a vogal, né, que é a vogal A e a vogal U, mas elas estão em sílabas diferentes, estão vendo? Paraíba, soar. Tá? Então, o hiato é exatamente isso, quando essas duas vogais e vogais estão juntas na mesma palavra, mas em sílabas diferentes. Bem, o acento aqui, em relação à acentuação, né, pertence ao hiato, ou IE, né, que antes existia e agora ele foi abolido. Né? Então, a gente tem exemplo. Antes é o creem, né, leem, voo, enjoo. Agora a gente tem a pronúncia, como eu falei anteriormente, é a mesma, as pronúncias não vão mudar, mas a grafia das palavras sim. Então a gente vai perceber aqui, né, como é que está funcionando agora. Creem, leem, voo, enjoo, tá? Só que sem o acento aí, né, circunflexo, ok? Bem, não se acentua o I e o U, que formam o hiato quando seguidos na mesma sílaba de L, M, N, R ou Z, tá? Raul, ruim, contribuinte, sair e juiz, ok? Então, nessas sílabas aí também não há acentuação. Não se acentuam as letras I e U dos hiatos se estiverem seguidos do dígrafo NH, tá? Dígrafo, então, é um encontro que vocálico ou encontro consonantal. Então, o dígrafo é um encontro consonantal, encontro de duas consoantes. Já ditongos e hiatos são encontros vocálicos entre duas vogais, ok? Tá, então nós temos rainha e ventoinha. Então, vocês estão vendo que nós temos o hiato, separação de sílabas, né, das vogais. A gente tem elas em sílabas diferentes, né, tanto em rainha quanto ventoinha. Tá? Então é isso, essa é a regra que não se acentua
não se acentua esses, né, hiatos, nem a letra I, nem a letra U, desses hiatos aí seguidos dos dígrafos em NH. Não se acentuam as letras I e U dos hiatos se vierem precedidos de vogal idêntica, né, na repetição aí das vogais. Então, não há acentuação. Xiita, Paracuba. No entanto, tratando-se de palavras proparoxítonas, haverá um acento. Por quê? Porque nós vimos aí na regra geral que todas as proparoxítonas são acentuadas. E a regra do hiato, ela não supera a regra das proparoxítonas, ok? Então, isso quer dizer que ela vai permanecer aqui acentuada porque elas são proparoxítonas, mesmo sendo hiátonas, tá certo? Friíssimo, seríssimo, são exemplos aí que em relação ao hiato, porém, como são proparoxítonas, elas têm que ser acentuadas, porque todas elas são acentuadas. Bem, pessoal, nós estudamos aqui nessa nossa aula de hoje, né, nossa terceira aula, a questão dos ditongos crescentes e decrescentes, orais, né, e nasais, né, e nós estudamos aqui também a questão dos hiátonos. Todos esses elementos, eles são importantes, assim, principalmente recordar esses conceitos básicos que estudamos aí no ensino fundamental, para que a gente consolide, né, as regras de acentuação que nós temos hoje a partir desse novo acordo, ok? Então, eu convido você a fazer a atividade avaliativa aí, né, de fixação, para que você consolide aí e amplie mais seus conhecimentos sobre esses tópicos, sobre a acentuação do acordo ortográfico, ok? Bons estudos!